Esse assunto é campeão no suporte da Top Invest. Política monetária é um dos assuntos mais comuns de cair nas provas. Aumenta a Selic, baixa a Selic, aumenta a inflação, diminui a inflação, ou ainda a gente vê naquelas matérias, a inflação está acima ou abaixo do estipulado. Meu Deus, até a gente entender bem esses conceitos pode parecer meio complicado. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que você vai entender tudo o que precisa. Combinado? Só antes da gente começar a falar disso tudo aqui, eu vou te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal porque sai conteúdo bacana todos os dias e ainda deixa aqui nos comentários a sua dúvida que a gente te ajuda, beleza? Então, vamos começar do princípio. O que é política monetária que a gente tanto ouve falar? Basicamente, ela é uma forma de controle econômico. Com ela, é possível a gente regular a oferta de moeda em circulação no Brasil, por exemplo. Por consequência, isso também acaba controlando a inflação no país. Assim, a gente pode dizer que o principal objetivo da política monetária é ter um conjunto de medidas, que a gente já vai ver quais são, para controlar a quantidade de dinheiro na economia e promover o crescimento dela. Sabe um jeito simples da gente lembrar disso tudo? Vamos supor o seguinte, que toda a população aqui tem R$1 milhão, ok? Eu sou dona de um restaurante e quero continuar com ele. Logo, com mais dinheiro, os meus funcionários, que também têm R$1 milhão cada um, vão querer que eu aumente o salário deles. Para mim aumentar o salário dos meus funcionários, eu vou ter que aumentar o preço dos meus produtos que eu forneço, certo? Ou seja, toda a cadeia produtiva vai aumentar o valor. O valor final do produto, o preço que chega ao consumidor, vai ficar bem mais caro. E por consequência, se existe uma injeção de dinheiro na economia, aumenta a inflação do país, desvalorizando a moeda. E a política monetária vai ser responsável por controlar esse aumento da liquidez na economia. E isso é o básico do básico do básico. Agora a gente vai entender melhor quem define e como funciona a política monetária. Aqui no Brasil, a política monetária fica nas mãos do Banco Central do Brasil, o Bacen. Porém, o Bacen não é o único envolvido nesse processo. Para normatizar as ações do Bacen, existe o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. É ele quem define a meta da inflação e, por meio das políticas monetárias, o Bacen vai fazer cumprir esse limite. Além deles, a gente tem ainda o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Quem aí lembra o que é o Copom? Ele é uma entidade do Bacen que define a taxa de juros praticadas pelo Estado. Eles se reúnem a cada 45 dias para decidir o valor da Selic. O principal meio de aplicação da política monetária é através da taxa de juros, a famosa Selic. Mas como assim? Olha só, quando a taxa de juros está baixa, a inflação aumenta porque o acesso ao dinheiro está mais fácil e o orçamento das famílias é afetado. Vamos pensar o seguinte, com a Selic baixa, está todo mundo comprando carro novo, financiando carro novo, porque está muito fácil o acesso ao crédito, os juros estão baixos. Muito dinheiro em circulação faz o que com a inflação? Que ela suba. O contrário também está correto. Se aumentarmos essa mesma taxa de juros, dificulta o acesso da população ao dinheiro. Isso porque o crédito fica mais caro. E, por consequência, serve para manter a inflação controlada. Para a gente gravar isso, vamos lembrar do seguinte, olha só. Quando a Selic está baixa, é bem melhor da gente fazer empréstimo, financiamento, etc. Isso porque a taxa de juros está baixa. Nesse caso, as pessoas têm mais acesso ao dinheiro e a inflação aumenta. E o contrário também é verídico. Quando a taxa de juros está alta, fica mais difícil ter acesso ao crédito. O crédito está caro. Então, a gente gasta menos e a inflação diminui. Nós temos dois tipos de políticas monetárias aqui no Brasil. A expansionista e a contracionista. Olha só. Na política monetária expansionista, o Banco Central aumenta a oferta de moeda em circulação no país e reduz a taxa de juros. Tudo isso serve para melhorar o desempenho da economia, porque olha só, essas medidas elas proporcionam um aumento do poder de compra das pessoas, o que incentiva o consumo. Já na política monetária contracionista acontece o oposto, ou seja, a economia desacelera. Como que o Banco Central faz isso? Ele aumenta a taxa de juros, ou seja, isso diminui a demanda dos créditos nos bancos, e no final a moeda circula menos e a inflação acaba diminuindo. Além da taxa Selic que a gente já viu, tem mais alguns outros instrumentos de política monetária. A gente vai falar agora sobre o recolhimento ou depósito compulsório, pode aparecer dessas duas formas na prova. É um depósito obrigatório feito pelos bancos junto ao Bacen, ou seja, é um percentual pré-estabelecido já determinado pelo próprio Bacen.
Mas como isso é política monetária? Vamos supor que eu vou no banco e faço um depósito de 5 mil reais. Esses 5 mil reais o banco pega e empresta para outra pessoa. Só que lembra que a gente fala em aula que o banco possui uma habilidade de criar dinheiro do nada? Isso se chama efeito multiplicador de moeda. Então, com esse percentual do depósito compulsório que o Bacen aplica nos bancos, a disponibilidade que o banco tem de fornecer o dinheiro, de emprestar o dinheiro para outras pessoas, acaba diminuindo. Ou seja, o banco não tem mais tanto dinheiro para emprestar para outras pessoas e incentivar o crédito, incentivar o consumo. Isso acaba fazendo que as pessoas gastem menos e a inflação diminua. A gente tem ainda o redesconto bancário. Não é só a gente que precisa de empréstimo, não. Você sabia que os bancos também precisam? Eles não podem fechar o dia com o caixa deles negativo. Então, o que eles fazem? Eles pedem empréstimo direto com o Bacen e o redesconto bancário é a taxa de juros aplicada nesses empréstimos para os bancos. Quando essa taxa de juros está alta, os bancos eles impõem maiores dificuldades para emprestar dinheiro para as pessoas físicas e para as empresas. Por isso que a circulação da moeda também acaba diminuindo. A gente não pode deixar de falar ainda do open market, ou mercado aberto. Aqui, o Bacen administra a compra e venda de títulos públicos para conter ou expandir a circulação de moeda. Para diminuir a liquidez do mercado, o Bacen vende títulos públicos federais e os dealers compram e ficam com menos dinheiro para si, ou seja, tem menos dinheiro na economia. Já para aumentar a liquidez do mercado, o Bacen compra os títulos públicos federais e os dealers vendem. E com isso eles recebem mais dinheiro e a liquidez do mercado acaba aumentando porque a gente tem mais dinheiro em circulação. Agora que você já entendeu sobre política monetária, já pode analisar as notícias da economia brasileira de forma bem mais crítica. O nosso cenário econômico oscila bastante. Inclusive, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E claro, se você curtiu esse vídeo, manda para toda a galera que está estudando também e não deixe de fazer parte do nosso time da Top Invest. Você pode testar toda a nossa plataforma e cursos por 7 dias grátis e ter acesso aos melhores cursos do mercado financeiro. Se você ainda não faz parte, tá perdendo tempo. Então, te vejo na área do aluno.